1 Samuel, capítulo 3. Todos acharam? Vamos ler com a guia de seu santo e bom espírito. O chamado de Deus a Samuel. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: Aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: Eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: Eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: Vai deitar-te. E se ele te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: Fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: Eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele do começo ao fim, porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo jurei à família de Eli: jamais se fará expiação por esta família, nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para pagar a culpa do seu terrível pecado. Samuel ficou deitado até o romper do dia, e então abriu as portas do aposento onde estava na casa do Senhor. Ele teve receio de contar a Eli tudo o que vira e ouvira. Contudo, Eli o chamou para perto de si: Samuel, meu filho. Ao que prontamente respondeu Samuel: Eis-me aqui. Então Eli lhe interrogou: Filho, o que foi que Deus te revelou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim uma só palavra de tudo que ele te comunicou. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar de nenhum detalhe. Então Eli exclamou: Ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Essa passagem aqui conta como que foi o chamado de Samuel. E a história de Samuel é a sua mãe, Ana,
não podia gerar um filho, não podia ter filhos, né? E ela era muito oprimida pela sua rival, que ficava tirando o sarro dela, e ela chorava muito. E um dia ela entrou no templo do Senhor, e ela chorando, o esposo dela a teve por embriagada, e ela falou que ela não estava embriagada, que ela estava amargurada de coração. E o esposo dela falou para ela: então que Deus conceda o desejo do teu coração e te conceda aquilo que você quer. E então Deus abriu o ventre dela e Deus deu um filho para ela. E ela falou que se Deus desse um filho para ela, ela ofereceria esse filho ao Senhor. Então, por isso que Samuel aqui está aos cuidados de Eli, que era o sacerdote do templo. Eli e os seus filhos eram sacerdotes do templo, né? E Samuel está dormindo aqui dentro da tenda, né? Onde estava a Arca da Aliança. Samuel estava lá aos cuidados de Eli, né? E a palavra de Deus vai dizer que naquela época raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito, né? É o que vai dizer aqui no primeiro versículo. Raramente Deus falava, né? Eli estava numa condição de pecado. Seus filhos, que também eram sacerdotes, estavam numa condição de pecado. Haviam se tornado blasfemadores do nome de Deus. Eli devia se levantar contra os seus filhos e repreendê-los, puni-los, né? Mas Eli não se levantava contra os erros do seu filho, né? Então Deus vem e Deus mostra para Samuel que ele vai exercer o seu juízo sobre Eli e sobre os seus filhos, né? Raramente Deus falava, né? As visões haviam se escasseado muito, né? Porque nessa condição de pecado Deus não fala, né, irmãos? Nessa condição aonde ele não se levanta contra o erro, não se levanta contra o engano, não se levanta contra os blasfemadores, que no caso eram seus filhos, né? Nessa condição aqui Deus não falava, né, irmãos? Deus não falava para Eli, e Deus não falava através de Eli também. Eli não ficava exortando sobre o pecado, ele não ficava pregando sobre o pecado, né? E é muito comum nós vermos isso nos dias de hoje. Os pregadores, né, quando eles estão numa vida de pecado, quando eles estão numa vida que não honra a Deus, numa vida que não agrada a Deus, né, você vê a vida leviana que eles vivem, sabe, eles não ficam exortando sobre o pecado, né, irmãos? Eles não ficam confrontando os erros, se levantando contra as heresias, não. Raramente você vai ver Deus falar através da boca deles, né? O que eles vão pregar vai ser as bênçãos. Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar casa, Deus vai entrar com providência na tua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Raramente, irmãos, a gente vai ver Deus falar alguma coisa através de alguém que vive uma vida de pecado, né? Isso é a primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto bíblico, né, irmãos? E isso é o que facilmente nós enxergamos nos dias de hoje. Muitos pregadores não se levantam contra os erros, não se levantam contra os enganos, não se levantam contra as heresias. Mas o que acontece, irmãos? Quando aquele que deveria se levantar contra os erros, deveria se levantar contra as heresias, quando eles não se levantam, o que acontece? Deus levanta alguém, né, irmãos? Deus chama alguém, Deus abre o coração de alguém, e Deus então conduz essa pessoa aos seus caminhos, que muitas vezes é de exortar, repreender, né, irmãos? Mostrar o erro. E é o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver Deus chamando Samuel pela primeira vez. E Deus está chamando Samuel, irmãos, e só Samuel está ouvindo a voz de Deus, né? Eli não está ouvindo Deus chamar Samuel. Os filhos de Eli não estão ouvindo Deus chamar a Samuel. Somente Samuel está ouvindo a voz de Deus. Isso nos ensina, irmãos, que Deus não está chamando a todos. Não é todo mundo que Deus está chamando
Não é todo mundo que Deus vai chamar. Glória a Deus. Né? Então não adianta a gente ter aquela ilusão de que todos estão sendo chamados, todos estão tendo o seu coração movido por Deus. Sabe, irmãos, porque o ser chamado, o despertar, não é uma condição humana. O despertar é uma ação sobrenatural de Deus na vida do pecador. É somente Deus que pode fazer. Então muitas vezes não adianta a gente ficar frustrado do porquê que algumas pessoas não estão sendo chamadas. Né? Mas como que você não está entendendo a palavra de Deus? Como? Eu já expliquei um monte de vezes. Como que você não está entendendo? Está escrito aqui na Bíblia, está escrito. Sabe, irmão, não adianta a gente ficar pensando, não são todos que vão entender, irmãos. Glória a Deus. Sabe, e muitas vezes não é nem que o pecador não está entendendo, sabe, irmãos, ele está entendendo o que você está falando, sabe, irmãos, mas ele não tem fé naquilo que você fala. Glória a Deus. Né, irmãos, e a fé é um dom de Deus. Precisa que Deus despeje a sua fé, sabe, para que ele possa verdadeiramente crer, para que ele possa verdadeiramente crer naquilo. Né, irmãos? Então, não são todos que Deus vai chamar, né? E não são todos que Deus chama. E quando as pessoas têm um entendimento errado da palavra de Deus, quando as pessoas acham que todos podem ser chamados, quando as pessoas acham que o ser chamado por Deus é uma capacidade humana, quando as pessoas acham isso, as pessoas começam a ler o texto bíblico de maneira errada. E as pessoas vão ler o texto bíblico e as pessoas vão ficar procurando as qualidades de Samuel para descobrir o porquê que ele foi chamado. Né, irmãos? E as pessoas vão dizer, não, Samuel foi chamado porque ele era um menino muito bom. Samuel foi chamado, tá vendo? Porque ele estava lá sempre servindo ao Senhor, estava lá sempre nos afazeres religiosos. Né? Samuel tinha o coração aberto para o Senhor. Por isso que Deus chamou Samuel. Então a gente precisa ter o coração aberto. Não, irmãos, isso é errado, irmãos. Glória a Deus. Ninguém tem o coração aberto para o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Todo mundo tem o coração fechado para o Senhor. Todo mundo está morto em seus pecados, em seus delitos. Ninguém pode fazer nada por si mesmo. Glória a Deus. Ninguém, irmãos. Não temos Samuel, antes de ser chamado, se levantando contra Eli e dizendo para Eli, ó Eli, como é que você deixa os seus filhos blasfemar Deus assim, Eli? Você deveria se levantar contra os seus filhos, você deveria punir os seus filhos, você deveria repreender os seus filhos. Não, irmãos, a gente não tem Samuel se levantando contra Eli. A gente não tem Samuel se levantando contra os filhos de Eli, revoltado porque eles estão desonrando o nome. Não, o que a gente tem é Samuel acomodado com a situação. Samuel está lá, vendo esse tipo de coisa todo dia, sabe? E ele está lá deitado, ele não está perdendo sono porque os filhos de Eli, estão blasfemando. Não, ele está acomodado, está acostumado, aquilo acontece sempre, aquilo é uma coisa normal. Essa é a condição de Samuel antes dele ser chamado. Então não adianta a gente ficar procurando qualidades nele, não, porque ele está morto em pecados e em delitos como todo mundo. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, é como muitos religiosos estão dentro da igreja, eles estão congrega lá 3 vezes na semana, mas está acomodado com os erros, né? Está acomodado com as mentiras. O irmão prega heresia lá e não se importa. O coração dele nem fica amargurado com aquilo, normal, é assim mesmo, né? Essa é a condição de muitos religiosos hoje que estão frequentando a igreja, irmãos. E o que acontece? É preciso um chamado eficaz, irmãos, para que nós venhamos a sair dessa condição. Glória a Deus. É preciso de um chamado eficaz, irmãos. A palavra de Deus está chamando, a palavra de Deus está sendo exortada para todos, mas só o chamado eficaz que vai atingir o coração dos eleitos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmão? Só o chamado eficaz verdadeiramente vai fazer com que nós venhamos a nos despertar desse sono. Glória a Deus, Senhor. E o que nós aprendemos nesse texto bíblico aqui, irmãos, é que quando Deus quer chamar alguém, Ele chama. Glória a Deus. Ele chamou Samuel uma vez. Samuel achou que era Eli que estava chamando. Ele chamou Samuel 2 vezes.
Samuel achou que era Eli, chamou 3 vezes. Deus chamou Samuel 4 vezes. Santo Né, Senhor. irmãos? Isso nos mostra, irmãos, que Deus não desiste, irmãos. Santo Senhor. Quando Ele quer chamar alguém, Ele chama. Glória a Deus, Senhor. Algumas pessoas vão demorar um pouco a entender a voz de Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas vão demorar um pouco a entender que é Deus quem está chamando. Glória a Deus. Porque as pessoas estão tão acostumadas com a religiosidade que quando elas ouvem a voz de Deus, né, irmãos, elas acham que é a voz do homem. Santo Senhor. É o homem que está falando, tem um homem me chamando. Sabe, irmãos, elas estão tão acostumadas com o processo religioso que quando verdadeiramente é a voz de Deus que está chamando, quando elas verdadeiramente ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, né, irmãos? Verdadeiramente a palavra de Deus é exortada, sabe, irmãos, elas acham que é a palavra do homem, que não é a palavra de Deus, né? Mas quando Deus quer chamar uma alma, quando Deus quer mover um coração, o que acontece, irmãos, é que Deus não deixa essa pessoa descansar tranquilo. Glória a Deus. Deus fica lá incomodando. Glória a Deus. Né, irmãos? E a palavra vem, Deus chama ela e ela fica incomodada. Glória a Né, Deus. irmãos? Ela muitas vezes até quer descansar, até quer adormecer de novo, ela até deseja voltar a ser como era antes, mas a palavra de Deus fica ali despertando ela o tempo todo, até que ela então reconhece, puxa vida, essa daí é a voz de Deus. Glória a Deus, Senhor. E se essa daí é a voz de Deus, aquelas vozes lá que eu ouvia anteriormente, não era a voz de Deus, porque não é a mesma voz, Glória a Deus. não é a mesma coisa, né, irmãos? Essa é a conclusão óbvia, né? Deus não pode falar de 2 maneiras diferentes, Glória a Deus, Senhor. né, irmãos? Ou Deus é o centro do culto, ou você é o centro do culto, né, irmãos? Ou Deus está sendo exortado num determinado momento, ou Deus não está sendo exortado em outro momento. Não dá para dizer que tudo é Deus, Glória a Deus. né, irmãos? Não dá para dizer, né, irmãos, que quando nós somos o centro do culto, sabe, é Deus que está falando, Santo Senhor. né, irmãos? Então demora muitas vezes para algumas pessoas entenderem qual que é a verdadeira voz de Deus. Glória a Deus. Demora para algumas pessoas entenderem o que é a voz de Deus. Por quê? Porque elas estão mortas, Glória a Deus, Senhor. né, irmãos? Estão mortas. Mas o texto bíblico nos ensina que quando Deus quer despertar alguém, sabe, irmãos, Ele não desiste. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Ele vai falar várias vezes, e Ele vai incomodar várias vezes, até que a pessoa venha entender, puxa vida, sabe, eu no começo eu não aceitava não, mas não teve jeito, Deus me chamou e eu tive que admitir, essa daqui é a voz de Deus. Glória a Deus, Sabe, Senhor. irmãos, isso é o que acontece na vida daqueles a quem Deus chama, Glória a né? Deus, Senhor. E quando Deus chama Samuel, qual que é a mensagem que Deus vai trazer para Samuel? É uma mensagem boa, é uma mensagem agradável, é uma mensagem assim, prazerosa de ser exortado? Não, irmãos, é uma mensagem de juízo, Santo Senhor. uma mensagem de repreensão sobre Eli. Sabe, irmãos, Samuel estava sobre os cuidados de Eli. Glória a Deus. Agora imagina Samuel trazendo uma mensagem vinda de Deus de juízo para Eli. Glória a Né, Deus. irmãos? E o que essa mensagem, que essa mensagem dizia? Essa mensagem, ó Eli, Deus vai exercer juízo sobre você e sobre a sua família, sobre os seus filhos. Santo Senhor. Porque você deveria ter repreendido os seus filhos, porque eles se tornaram blasfemadores do meu nome. Glória a Deus. Sabe, e por que você não puniu eles? Por que você não repreendeu eles? Sabe, eu vou matar você, vou matar seus filhos, vai todo mundo para o inferno. Santo Sabe, Senhor. irmãos, olha só que coisa. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que muitas pessoas vão para o inferno e muitas vezes o pecado não foi nem ela que cometeu. Santo. Elas vão para o inferno porque elas não se levantaram contra o erro que deveriam ter se levantado. Glória a Deus. Não se levantaram contra o engano que deveriam ter se levantado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não mostraram a verdade quando deveriam ter mostrado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É por isso que
A palavra de Deus fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Glória a Deus. Irmãos, por que os tímidos não entram no reino dos céus? Porque a timidez, irmãos, nos impede de nos levantar contra o erro. Glória a Deus, Senhor. Contra o engano, contra a mentira. A timidez, irmãos, faz com que nós venhamos a querer ser aceitos, Glória a Deus. reconhecidos, amados. E quando nós deveríamos nos levantar, não nos levantamos. Então vai ter muita gente indo para o inferno, né, irmãos, por causa do pecado do outro, que deveria ter se levantado contra o pecado do outro e não se levantou. Glória a Deus, Senhor. Por que Eli não se levantou contra os pecados do seu filho? Dos seus filhos, né? Por quê? Né, irmãos? Porque certamente os filhos de Eli amavam muito ele, né, irmãos? Ele queria ser amigo dos filhos, ele não queria que os filhos ficassem chateados, né? Ele queria ser um paizão, né? Isso fazia com que ele não viesse a repreender os seus filhos. Por que muitos pregadores hoje não se levantam contra o erro? Não se levantam contra o pecado, não se levantam contra a heresia, não se levantam contra a mentira, né, irmãos? Porque eles querem ser amados, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser vistos como uma bênção, né? Eles não querem ser vistos como os pregadores irados. Não, esse pregador aí está virado hoje, esse pregador aí é muito duro, não, eles querem ser amados, esse pregador aí é uma bênção, esse irmão aí é bonzinho, nossa, que irmão bonzinho, sabe, irmãos, é assim que esses pregadores querem ser vistos. E o que vai acontecer? Vai os pecadores para o inferno e vai o pregador junto para o inferno também, porque deveria ter se levantado contra o erro e não se levantou. Glória a Deus, Senhor. Deveria ter se levantado contra o engano e não se levantou, né, irmãos? E há uma pressão muito grande em cima dos pregadores para que eles não se levantem contra o erro. Há uma pressão muito grande. Se você ficar falando dos meus pecados aí, eu não vou vir mais, hein? Não vou vir mais, hein? Não estou gostando dessas pregações, hein? Não estou gostando. Estou ficando insatisfeito. Lá em casa também está todo mundo insatisfeito com essas pregações aí, porque você está exortando aí sobre os pecados aí, e a gente não vai mudar, a gente não vai parar de fazer esses pecados. Eu estou avisando, se continuar pregando sobre o pecado, se continuar falando sobre os erros, sobre a mentira, eu não vou vir mais. Há uma pressão muito grande em cima dos pregadores, e quando nós não temos um comprometimento firme, né, irmãos, quando nós não temos uma casa sólida sobre a rocha, irmãos, muitos pregadores cedem à pressão. Santo Senhor. Quer saber de uma coisa? Não está funcionando. Pregar a palavra de Deus não está funcionando. Não, irmãos, a questão não é se funciona ou não funciona. A questão é que, se é a palavra de Deus, ela deve ser exortada, funcionando ou não, as pessoas ficando ou não, as pessoas indo embora ou não. Se é a verdade, ela deve ser exortada e pronto, acabou. Né, irmãos? Se os filhos de Eli estavam em pecado, estavam em erro, se tornaram blasfemadores, eles deviam ser punidos, eles deveriam ser exortados, independente se eram filhos ou não, independente se os filhos iriam ficar chateados com o pai ou não, se eles iriam amar o pai ou não, né, irmãos? Porque é melhor estar unido pela verdade, estar separado pela verdade, do que estar unido pela mentira, unido pelo erro, unido pelo engano, né, irmãos? E essa passagem é uma passagem muito interessante, porque Deus chama Samuel uma vez, e Samuel vai até Eli, e ele fala: não te chamei, volta a dormir. Deus chama Samuel de novo, Samuel vai até Eli, e ele vai dizer: não te chamei, volta a dormir. Na terceira vez, Eli se lembra de que Deus existe. Olha só que interessante, na terceira vez ele lembrou: puxa vida, existe Deus, existe um Deus, deve ser Deus que está chamando esse menino, deve ser Deus. E aí instruiu a Samuel. Irmãos, por que Eli não se lembrou que Deus existia quando ele via os pecados dos seus filhos? Por que Eli não se lembrou que Deus existia, irmãos, quando ele deveria se levantar contra o erro, quando ele deveria se levantar contra o engano, quando ele deveria se levantar contra a mentira? Né, irmãos? E isso nos ensina, irmãos, que muitos pregadores são muito bons para se lembrar que Deus existe, né, quando eles precisam confrontar os erros das outras denominações. Né, irmão?
Muitos pregadores são ótimos quando eles precisam confrontar os erros dos outros, os erros das outras denominações. Nossa, eles lembram que Deus existe, eles exortam a Bíblia certinha sobre os erros, mas quando os erros são os erros da denominação dele, irmãos, quando os erros são os erros doutrinários da igreja dele, aí ele não lembra que Deus existe. Glória a Deus. Não, irmãos, ele nem quer saber o que a palavra de Deus fala sobre aqueles erros, ele nem toca no assunto daqueles erros. Glória a Deus. Né, irmãos? É como se a gente, é o que a gente tem muitas vezes, um herege pregando biblicamente contra os erros do outro herege. Mas quando é os erros dele, sabe, irmãos, aí ele nem lembra que Deus existe. Nem lembra que Deus existe. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a lembrar que Deus existe apenas quando é conveniente para nós. Glória a Deus, Senhor. Né? Quando é para confrontar os erros dos outros. Porque tem muito crente que é assim, ó o erro do outro lá, ó o pecado do outro lá. Você não vai falar nada, onde já se viu? Ó o pecado do outro lá. Né? Mas quando é o pecado dele, opa, o meu pecado não. Glória a Deus. Não quero ficar ouvindo exortação sobre o meu pecado. Não quero ficar ouvindo exortação sobre os meus erros. Né, irmãos? Tem muito crente, tem muito pregador que só lembra que Deus existe nessa condição. E esse era o problema de Eli, irmãos. Ele era um sacerdote, irmãos. Ele intercedia pelo povo a Deus. Na hora de fazer o ritual lá, ele se lembrava que Deus existia. Se você perguntasse para ele, o que significa essa arca da aliança? Isso aqui representa Deus, representa a presença de Deus. Né? Mas o que representa aí o candelabro aí? Né? Isso aqui é a luz. Mas ele sabia explicar tudo, ele lembrava que Deus existia em todas essas coisas. Irmãos, mas não adianta nós lembrarmos que Deus existe, né, irmãos, em 80% da nossa vida. Então, irmão, tem que ser em 100%. Glória a Deus, Senhor. Quando ele viu os pecados dos filhos dele, naquele momento lá, ele não lembrava que Deus existia. Santo Senhor. Né, irmãos, e muitos crentes são desse jeito, não. Tem que congregar, tem que buscar Deus, tem que servir a Deus, tem que louvar. Ele lembra que Deus existe em um monte de coisa, em um monte de situação. Né, irmão? Mas na hora do erro, na hora do pecado, na hora que ele está vendo a mentira, aí ele não lembra que Deus existe. Santo Senhor. Né, irmãos? E essa passagem é interessante, irmãos, porque quando Samuel conta para Eli, e Eli fez questão de saber tudinho aquilo que Deus falou, quando Samuel conta para Eli o que Deus falou, o que Eli vai dizer, irmãos? Então Eli exclamou: Ele é Yahvé, o Senhor, que Ele faça o que bem parecer aos seus olhos. É interessante porque a gente não tem Eli se arrependendo. Irmãos, a gente não tem aqui Eli triste dizendo: meu Deus do céu, eu errei, pequei, meu Deus, realmente eu deveria ter me levantado contra o erro, deveria ter repreendido meus filhos, deveria ter punido meus filhos. A gente não tem Eli chorando aqui, pedindo perdão para Deus. A gente não tem Eli falando para Deus assim: Deus me perdoa, eu vou mudar, eu errei mesmo, mas a partir de agora eu vou fazer as coisas. Não, a gente não tem nada disso aqui, irmãos. Santo Senhor. O que a gente tem é Ele dizendo: quer saber uma coisa? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Santo Senhor. Irmãos, essa é a reação de muitos pregadores. Quer saber de uma coisa? Vai ficar pregando sobre o pecado aí, vai ficar pregando essa palavra de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu não vou congregar mais não. Quer saber de uma coisa? Se tiver aqui para o inferno, então eu vou para o inferno então. Porque eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Eu sou assim. Essa é a minha vida, Deus é Deus, se essa é a palavra de Deus, não. Que Deus faça o que quiser então. Glória a Deus. Essa é a reação de muitos crentes hoje dentro da igreja. Sabe, ao invés de você ver um coração quebrantado neles, ao invés de você ver eles se arrependendo, ao invés de você ver eles tendo o coração, não, você vê eles nessa condição aqui. Que Deus faça o que quiser então. Essa palavra de Deus é desse jeito aí, então que Deus faça então o que quiser então, mas, né? Por quê? Porque o arrependimento, irmãos, é um dom de Deus. Glória a Deus. Arrependimento não é uma capacidade humana. E Deus havia falado: não vai ter perdão para os seus pecados não. Não vai ter expiação para os seus pecados não. O que Deus estava querendo dizer? Eu não vou conceder a você ali o arrependimento. Santo Senhor.
Então é por isso que ele está falando desse jeito aqui, porque Deus não está concedendo arrependimento para eles. Por que alguns crentes estão dizendo, quer saber de uma coisa, se essa palavra de Deus não... Porque Deus não está concedendo um arrependimento para ele. Arrependimento não é uma capacidade humana, irmãos. Arrependimento é um dom de Deus. Se Deus não concede o arrependimento, o confronto com o pecado, o que vai gerar é dureza no coração. Só, irmãos. O único jeito de se ter arrependimento, o único jeito de se ter quebrantamento, irmãos, é quando Deus dá o dom do arrependimento, quando Deus concede o arrependimento. Mas aqueles a quem Deus não chama, sabe, irmãos, essa é a condição deles aqui, né? Ele está ouvindo que vai morrer, está ouvindo que vai para o inferno, ele e os seus filhos, e olha o que ele está dizendo. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, faz o que ele achar bom, né? Acho que é isso que a gente merece. A gente está no templo, a gente está fazendo intercedendo, a gente faz tudo ritual, depois de anos e anos trabalhando para o Senhor no templo, né? E faz expiação. Agora vai lançar a gente para o inferno ainda, né? Ao invés de se arrepender dos pecados, dos erros, não, briga com Deus ainda. Acha que tem razão ainda. Esses são os crentes. A gente congrega, a gente se esforça, a gente frequenta culto, né? Aí por causa de um pecado a gente vai para o inferno. Então é assim que funciona. Então é um Deus mau. Se você quer enxergar esse Deus aqui como um Deus mau, enxerga esse Deus como um Deus mau. Então, né, irmãos? Mas esse tipo de palavra, irmãos, é para nos fazer pensar e refletir que se o nosso coração foi quebrantado, né, irmãos, é porque Ele nos chamou. Glória a Deus. Não é porque nós estamos numa capacidade superior aos dos outros. Não, irmão, a gente estava tão perdido como todo mundo, mas Deus agiu de misericórdia com nós e nos chamou. Assim como está chamando Samuel aqui. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque Ele moveu o nosso coração. Alguns Ele está endurecendo o coração, tá? Mas alguns, né, irmãos, Ele está quebrantando o coração. Né? E o que vai acontecer? A palavra de Deus vai dizer: Samuel crescia, o Senhor estava com ele, né? Samuel foi chamado, e o que aconteceu depois que Samuel foi chamado? Deus abandonou ele e falou: eu chamei você, agora depende de você, com você agora. Não, irmãos, Deus o acompanhava. Glória a Deus. Deus estava junto dele. Deus nos chama, irmãos, mas Deus é aquele que nos mantém de pé na sua presença. Glória a Deus. Deus é aquele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Então, se estamos de pé, irmãos, estamos de pé, sabe, porque Ele nos chamou e Ele nos mantém de pé. Glória a Deus. E é isso que a palavra de Deus nos mostra, irmãos. E é uma responsabilidade muito grande, irmãos, de que quando nós somos chamados, nos levantarmos contra o erro, Glória a Deus. contra o engano. Quando você está morto em pecados e em delitos, você ouve a mentira, sabe, você até se deleita na mentira, né, irmão? Você defende os erros da igreja. Mas é assim mesmo, né? Onde que não tem erro? Aonde que não tem problema? É assim mesmo, né? Acontece, irmãos, mas quando nós verdadeiramente somos chamados por Deus, nós nos levantamos contra os erros, nos levantamos contra o engano, nos levantamos contra a heresia. Samuel, ele não poupou nada, ele falou tudo aquilo que Deus falou. Glória a Deus, Senhor. Né, irmão? Samuel, quando Deus chama Samuel não fica assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fingir que eu não estou ouvindo nada. Vou fingir que Deus não está... Não, sabe, quando Deus nos chama, irmãos, não dá para fingir que Deus está nos chamando. Não dá para fingir, irmãos. Se Deus está nos chamando, é certeza de que a gente vai despertar. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E esse despertamento traz a consciência, irmãos, de que devemos nos levantar contra os erros, quando antes nós nunca achávamos que precisávamos nos levantar. Santo Senhor. Né? Samuel podia dizer: não, mas quem sou eu para me levantar contra o sacerdote Eli? Quem sou eu para me levantar contra o sacerdote Eli? Os filhos de Eli também são sacerdotes. Quem sou eu para me levantar contra? Sabe, irmãos, é isso que muitos crentes falam hoje, né? Mas eu sou um irmão de banco qualquer. Quem sou eu para me levantar contra o cooperador, contra o ancião? Quem sou eu?
Sabe, irmão, se você verdadeiramente é alguém que foi chamado por Deus, sabe, irmãos, é mais do que o suficiente para você se levantar contra qualquer erro, Glória a Deus, Senhor. contra qualquer engano, Glória contra qualquer heresia. Né, irmão? Será que Eli ficou feliz? Será que os filhos de Eli ficaram felizes? Será que isso foi satisfatório para Samuel? Né, irmãos? É lógico que não. Né, mas a alegria, irmãos, não está nos resultados. A alegria não está, irmãos, se é bom ou não falar alguma coisa. A alegria está em fazer a vontade de Deus, estarmos despertos, irmãos, e podemos proclamar uma palavra que vai despertar outras pessoas também. Glória a Deus, Senhor. Porque pode ter certeza que muitas pessoas não querem despertar, não querem acordar. Muitas pessoas se recusam a acreditar que a voz de Deus verdadeiramente é a voz de Deus. Sabe, irmãos, elas querem ouvir a voz do homem. Glória a Deus. Mas quando Deus chama, é como Samuel, né, irmãos? Pode demorar, né? Pode demorar, Deus pode nos chamar muitas vezes e a gente não entender, mas cedo ou tarde a gente desperta e a gente fala, poxa vida, verdadeiramente Deus me chamou, e agora eu conheço a voz de Deus, e agora eu conheço as verdades de Deus, e agora eu tenho uma responsabilidade com Deus, né, irmãos? E agora eu vou me levantar contra os erros, contra o engano, contra toda a heresia, né, irmãos? É isso que a verdade de Deus nos traz. Não há espaço para comodismo, não há espaço para a gente deitar na cama e nos acomodarmos com a situação. É algo que tira a gente totalmente da nossa zona de conforto. Né, irmãos? É algo que abre o nosso coração e algo que nos faz, irmãos, meditar nisso e nos faz defender isso, custe o que custar. Por isso que muitos cristãos eram capazes de morrer para defender a verdade da palavra de Deus. Sabe, porque não é uma coisa qualquer, irmãos, não é uma mensagem qualquer. Essa é a verdade. A verdade da palavra de Deus, e é ela que nós temos que defender, é ela que nós temos que viver, é ela que nós temos que proclamar. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.